É breaking news na programação da CNN Brasil. Aqui no Novo Dia, Polícia Federal prendeu o ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins, depois de ordem do ministro Alexandre de Moraes. Luísa Martins traz para a gente apuração, informação de momento. Luísa, mais uma vez, bom dia. Bom dia, Carol. Então, a informação de momento mesmo, o ex-assessor especial do ex-presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins, foi preso no Paraná na manhã desta sexta-feira por ordem do ministro Alexandre de Moraes, uma decisão que ainda é sigilosa, né? A gente tem informações, eu e o nosso âncora Gustavo Uribe, de que essa ordem partiu, de fato, do gabinete do ministro relator, devido a descumprimento de medidas cautelares por parte de Felipe Martins. A gente lembra, Carol, que alguns dias atrás houve a identificação de que o perfil de Felipe Martins na rede social LinkedIn havia sido atualizado, né? Houve ali alguma postagem, alguma atuação ali no perfil dele que está proibido de usar as redes sociais. Moraes pediu explicações para a defesa de Felipe Martins sobre esse possível descumprimento, lembrando que Felipe estava até hoje, né, em prisão domiciliar, determinada também pelo ministro Alexandre de Moraes depois da fuga de Silvinei Vasquez, né? Uma consequência aí da fuga de Silvinei Vasquez foi a domiciliar para vários outros investigados da trama golpista. Felipe Martins foi condenado já pela primeira turma do STF pela tentativa de golpe, mas respondia em liberdade porque a sentença ainda não havia transitado em julgado, ainda está na fase dos recursos. Mas a fuga de Silvinei acabou gerando a prisão domiciliar de Felipe Martins e agora, com esse descumprimento da medida cautelar de uso das redes sociais, ele é levado da domiciliar para a prisão preventiva. Então, ele vai ficar preso em um estabelecimento prisional do Paraná até que essa preventiva seja convertida numa prisão definitiva pela tentativa de golpe de Estado. A gente está em contato com a defesa de Felipe Martins para obter aí um posicionamento ao STF. Quando foi demandada essa explicação, a defesa disse que foram os próprios advogados que entraram no perfil de Felipe Martins para, analisar ali as redes sociais dele, que não foi o próprio que mexeu ali nas suas próprias redes, mas ainda assim isso foi considerado insuficiente pelo ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que configurou sim um descumprimento da proibição de uso das redes sociais. A gente tem informações de que essa ordem já foi executada, a PF já executou a prisão de Felipe Martins. Essa prisão foi acompanhada ali por alguns dos seus defensores, mas o conteúdo, o teor da decisão do ministro Alexandre de Moraes ainda segue sob sigilo. A gente está atrás de mais informações e volta assim que tiver mais detalhes. Carol. Mas até contextualizando, né, Luísa, claro que a gente aguarda aí mais informações, mas já a confirmação da prisão de Felipe Martins, como relembra aqui a Luísa Martins pra gente, ele cumpriu a prisão domiciliar, condenado por conta da trama golpista no mês passado, cumpria essa prisão domiciliar em Ponta Grossa, no Paraná, e lá foi cumprido, portanto, esse mandado de prisão. Segundo Luísa Martins traz de informação para a gente, já cumprido nesse momento, portanto, Felipe Martins preso depois dessa determinação do ministro Alexandre de Moraes. O nome de Felipe Martins estava em destaque nos últimos dias, justamente por conta dessa suspeita de violação dessa medida de uso de rede social. Naquela oportunidade, Luísa, o que alegavam os advogados de Felipe Martins, só para relembrar para quem está nos acompanhando aqui mais uma vez, é com relação à manifestação da defesa do ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o que a gente pode esperar agora, já em termos de manifestações, né? Aguardamos, claro, detalhes com relação a essa decisão do ministro Alexandre de Moraes e também o que dizem os advogados do ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Carol, ainda está tudo muito nebuloso, né? A gente tem a informação de que a prisão foi concretizada. Temos a informação de que teria sido por esse motivo, por descumprimento de medidas cautelares que dizem respeito especificamente
a proibição do uso das redes sociais pelo ex-assessor de Bolsonaro, mas a gente ainda não tem a íntegra da decisão, não foi divulgada. Os advogados, pelo menos com quem eu conversei aqui nesses últimos minutos, também não tiveram ainda acesso a íntegra, né, dessa decisão, mas a gente lembra, a gente deu no site da CNN Brasil, falamos sobre isso aqui ao longo da programação, que a defesa, quando foi intimada a se manifestar, né, o Moraes pediu explicações sobre essa suspeita, né, de que ele tivesse mexido ali no seu perfil do LinkedIn, mesmo estando proibido de usar as redes sociais. A defesa negou que ele tivesse usado, né, disse que as contas de Felipe Martins em todas as redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, enfim, todas elas estão sob gestão exclusiva dos advogados e não estão sendo mexidas ali, acessadas pelo próprio investigado. Até fui atrás aqui de ver o que eles alegaram na época. A gestão técnica das redes sociais de Felipe Martins é exercida de forma silenciosa, não comunicacional e desprovida de qualquer exteriorização de vontade ou expressão de pensamento. Ou seja, a defesa de Felipe Martins diz que a defesa acessa ali as redes sociais, mas não faz nenhuma publicação, né? Não tem nenhuma exposição sobre uma manifestação, uma opinião, né? Algo ali que expresse uma vontade de Felipe Martins de dar algum recado, seja lá para quem for. Então, eles falam que a gestão tem sido feita das redes sociais, tem sido feita pelos advogados e não pelo próprio e que, portanto, isso não configuraria um descumprimento. Penso eu, né, Carol, que essa vai ser a linha de argumentação da defesa para tentar reverter essa prisão preventiva, para tentar, né, entrar com um recurso contra essa prisão. Eles falam que eles próprios, né, foram os próprios advogados que mexeram no perfil e não o próprio, e que não teve nenhuma publicação, né, foi só uma varredura ali que teria sido feita em alguns perfis, justamente porque Felipe Martins respondia em liberdade, mas a prisão definitiva era uma questão de tempo, na medida em que ele foi condenado a 21 anos de prisão pela primeira turma do STF e ainda aguarda, né, os últimos recursos, os últimos trâmites aí dessa ação penal para que essa pena de 21 anos pudesse começar a ser executada, né? Então, diante disso, a defesa diz que não foi o próprio Felipe Martins que utilizou as redes sociais, mas sim os seus próprios advogados e que isso, na visão da defesa, não significaria, né, não caracterizaria um descumprimento das medidas cautelares. Mas não foi isso que entendeu o ministro Alexandre de Moraes. A gente ainda não tem acesso a essa decisão, é uma decisão que está sob sigilo, normalmente ela fica ainda sob sigilo enquanto a PF cumpre, né, essa ordem de prisão preventiva. Então, talvez a gente tenha alguma informação mais pública ao longo dessa manhã, Carol, mas é o que a gente tem de informação no momento. Esse argumento de que as redes foram usadas pelos advogados de Felipe Martins e não pelo próprio, foi um argumento que não foi aceito aí pelo ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que houve descumprimento da medida cautelar de proibição de uso das redes e determinou, então, a prisão preventiva do ex-assessor de Bolsonaro.